Direito administrativo é aquele ramo do direito que a gente tem mais dificuldade ali de se localizar. Por quê? Quando a gente fala de direito administrativo, o que, que a gente tem? O direito administrativo, ele é um ramo do direito não codificado. Ele é um ramo do direito não codificado. Direito administrativo. O direito administrativo ele é um ramo do direito não codificado. Professor, o que isso quer dizer? Isso é a primeira informação que eu quero que vocês levem. Você tem, quando você vai estudar direito penal, você tem o Código Penal. Quando você vai estudar direito civil, você tem o Código Civil. Quando você vai estudar direito processual penal, você tem o Código de Processo Penal. A maioria dos ramos do direito tem um código. O que isso quer dizer? Foi usada o mecanismo de elaboração legal chamada codificação. Eu reuni as normas mais importantes de direito penal no Código Penal, numa lei só. Eu codifiquei as normas de direito penal. Da mesma forma com o Código Civil, da mesma forma com o Código de Processo Penal. O mesmo não ocorre com o direito administrativo. Eu não tenho um código de direito administrativo, uma lei específica que eu reúna todas as normas, ou então a maioria e as principais, no mesmo lugar. Não existe essa norma. Se vocês imaginarem, professor, onde trata dos princípios? Trata lá na Constituição. Onde trata dos poderes administrativos, você vai ter aí normas dentro da Constituição, normas dentro do processo administrativo, da lei de processo administrativo. Licitações, você tem a lei de licitações e contratos. Então, você tem uma gama de legislação esparsas, não tem codificado no mesmo local todas ou a maioria delas, a maioria das normas de direito administrativo. Isso nós não temos. É por isso que nós dissemos, e isso cai em prova, que o direito administrativo é um ramo do direito não codificado. Primeira informação que eu quero que vocês levem, tá bom? Professor, além disso, vou estudar direito. Do que trata o direito administrativo? Eu sei que quando eu vou estudar ali direito constitucional, vai tratar da organização do Estado, vai tratar dos direitos e garantias fundamentais, da organização dos poderes, da tripartição de poderes. E o direito administrativo, professor, trata do quê? O que a gente tem? De uma forma bem sintética, para que vocês entendam de uma vez por todas como estudar direito administrativo, o que aconteceu? Lembra da historinha que eu contei para vocês na aula passada sobre o contratualismo? Voltamos aqui à figura do contratualismo. Isso para vocês entenderem que os ramos e as aulas não são dissociadas, eu não tenho como dividir. Falei de contratualismo lá atrás, estou falando aqui de novo, tá? Professor, qual é a marca importante do contratualismo? Nós criamos o quê? O Estado. Nós criamos o Estado para ali dizer o nosso direito, porque nas nossas relações sociais, nós fomos incapazes de gerir as nossas necessidades. Fazíamos valer a força, fazíamos valer o interesse do mais forte e acabou por acontecer muitas atrocidades. Criamos a figura do Estado para ele intermediar esse convívio social. Quando eu crio o Estado, o que eu entrego para ele? Eu crio o Estado e entrego poderes. Eu entrego poderes para o Estado, para que ele faça valer esse controle social, dizer o que não é direito, o que é direito, o que é dever, o que não é dever, e fazer acontecer, exigir que seja cumprida as normas estatais. Então, eu tenho que entregar poderes para ele. Esses são os poderes que nós chamamos instrumentais. Professor, por que poderes instrumentais? Porque eles nada mais são do que instrumentos que eu entrego para o Estado fazer a gerência das necessidades sociais, lá de vinda do contratualismo, tá? Fizemos um contrato aqui, não, eu abro mão de parte do meu direito, você abre mão do seu, entregamos tudo para o Estado e ele vai gerenciar isso tudo para a gente. Isso é o cerne do contratualismo. Entreguei poderes instrumentais. Professor, eu já, estudando direito administrativo, eu já vi alguma coisa parecida. Poderes instrumentais é a mesma coisa que poderes administrativos? Certinho, tá? Poderes instrumentais são os mesmos poderes administrativos. Tá bom? Já sabemos, quando a gente vai estudar direito administrativo, de onde saiu o assunto poderes, tá? Entreguei esses poderes para o Estado. Agora o Estado ele tem que usar esses poderes, só que ele tem que se virar, ele tem que se organizar para entregar para mim
o que eu estou esperando dele? Os serviços públicos, o controle social, o fomento, tudo o Estado tem que me entregar. Ele tem que se organizar, ou ele vai fazer, uma pessoa vai fazer todos esses serviços, ou ele vai criar outras pessoas, ele vai criar órgãos, ele vai criar outras entidades. Não sei como ele vai fazer, mas ele tem que se organizar para me prestar esses serviços que eu confiei a ele. O que é isso? Organização administrativa. Além disso, o Estado, entreguei poderes para ele, ele tem que se virar para se organizar para me prestar esses serviços, e de que forma ele vai exteriorizar, eu vou enxergar a prestação desses serviços do Estado. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através de atos concretos, ele vai trazer ali atos, um conjunto de manifestações advinda da administração pública, na qual eu vou enxergar essa prestação do serviço. O Estado vai lançar mão dos atos administrativos. Professor, e quem é que vai executar esses atos administrativos para que eu possa enxergar a atuação do Estado? Serão os agentes públicos, certo? Tá. No momento que eu pego poderes e entrego como instrumentos para o Estado realizar o que eu confiei a ele, e o Estado se organiza administrativamente para fazer, para prestar esse serviço, lançando mão de atos administrativos executados e realizados através de agentes públicos. O que vai acontecer se esse agente público exorbitar, se o Estado exorbitar desse poder que eu estou entregando para ele? Calma, esse poder não é irrestrito, esse poder não é o bel prazer do Estado. Ele é submetido ao controle da atividade administrativa. Tudo bem, ele é submetido a controle para que ele não exorbitem esses poderes que eu entreguei para eles. Vamos imaginar que mesmo assim ele exorbite esse poder, essa gama de poderes que eu entreguei para o Estado. O que vai acontecer? Nada mais do que a responsabilidade civil do Estado. De forma rápida, professor, eu quero gabaritar direito administrativo em qualquer prova que aparecer. Qualquer prova que aparecer, eu quero gabaritar direito administrativo. Tá aí. É só aprender esses 6 itens que estão no quadro de vocês aí. Isso aí nada mais é do que direito administrativo para concurso. Tá bom? Facinho demais, né? Isso aí é tranquilo de aprender. E a gente vai conseguir. Tá bom? Tá todo mundo vivo aí? Certo. Tá bom. Vamos lá. Dito isso, o que a gente vai fazer? Não entendi, Renan. Repete aí para mim, especifica o que tu tá querendo dizer. Assim, não estava olhando. Isso, controle da atividade administrativa, como um todo, tá, Emanuel? Controle social, controle político, controle jurídico, tá? Controle jurisdicional. Vamos ver isso lá em controles, tá? Isso para quem continuar no nosso curso, tá? Seguindo, galera, hoje a gente vai tratar, falei para vocês ali, que a administração pública ela tem que se organizar para prestar esse serviço para a gente, tá? Fomos lá, abrimos mão de alguns dos nossos direitos, entregamos para a administração, para o Estado, para ele devolver para a gente em forma de serviço público. Então, eu quero saber hoje, quero deixar delimitado a organização administrativa, a forma que o Estado se organiza para prestar esse serviço público para mim.
O Estado, ele lança mão dos seus entes federados. Professor, quem é entes federados? Se familiarize com esse termo. Entes federados. Quem são os entes federados, professor? Nada mais são do que a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Esses são os entes federados. O que acontece? Eu entrego lá na Constituição Federal, lá na repartição de competência, aqui nós não temos hierarquia, nós não temos. A União é mais que o Estado, ela manda no Estado, ela comanda o Estado está subordinado à União. Não existe isso, tá? Lá em Direito Constitucional a gente vai ver que todos os entes federados, eles têm autonomia, não dependem um do outro, não estão subordinados um ao outro, tá? O prefeito lá, é claro que proporcionalmente com um poder bem mais reduzido, mas ele tem o mesmo status de chefe do executivo do que o presidente da República, tá bom? Delimitamos isso agora no início. Não existe hierarquia entre os entes federados, tá bom? Temos aqui a União, os Estados, o município e o DF. A Constituição o que faz? Lá na repartição de competência, ela diz, União, você vai fazer isso. Estado, você vai fazer isso. Municípios, isso. DF, isso. Algumas competências, elas são exclusivas, elas são restritas de um determinado ente. Só a União pode fazer isso, só o Estado pode fazer isso. Outras competências, elas são concorrentes, todos os estados podem fazer, devem fazer, certo? Beleza. O que acontece? Eu tenho nosso primeiro balãozinho aqui, eu tenho a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. O que acontece com essa galera aqui? Esse balãozinho aqui, ele representa a ideia de que eu tenho de Estado. Aqui, vamos delimitar já um porém que eu já vi muita gente se confundir. Quando eu digo que lá no contratualismo nós criamos uma terceira pessoa e chamamos de Estado, ele é o Estado, eu não estou falando desse Estado aqui não, tá? Eu estou falando do Estado lato sensu. Professor, quem é o Estado lato sensu? Toda essa galera aqui, ó. Quando eu falar para vocês Estado lato sensu, são esses 4. Quando eu falar para vocês o Estado membro, é esse aqui, tá? Pactuamos assim? Beleza, vamos avançar. Melhorando aqui, vou repetir a escrita, eu tenho a União, os estados, o município e o DF. No meu primeiro balãozinho. Essa galera aqui é o Estado lato sensu, tá? O que eu disse que o Estado tem que prestar para mim? Tem que prestar para mim os serviços públicos que eu preciso, basicamente. O que acontece? Estado, ele tem a prerrogativa de se organizar para prestar esse serviço para mim. Se o Estado, vamos pegar como exemplo aqui, a União. Se a União, ela é responsável por me prestar saúde, saneamento básico, educação, esporte, cultura, lazer. A União é responsabilidade dela me garantir esses direitos. A União, ela pode escolher. Não, União, eu consigo fazer tudo sozinha, eu não vou criar órgão, eu não vou criar outra entidade, eu não vou criar repartição pública, eu sozinha vou prestar esses serviços para os cidadãos. Se a União entender que pode prestar o serviço diretamente, ela fazendo isso, a União, nesse exemplo, está a prestar o serviço de forma centralizada. Está a prestar o serviço de forma centralizada. Certo? O que pode acontecer? A União, ela pode entender que não, eu não consigo sozinha prestar todos esses serviços que eu tenho que prestar ao cidadão. Eu tenho que criar aqui algumas repartições internas. Eu tenho que criar alguns órgãos para me auxiliar a prestar esse serviço, para melhor gerenciar. Eu tenho que me organizar através de criação de órgãos. Vou criar alguns órgãos aqui. Vamos imaginar que a gente está a tratar do serviço de saúde. A União tem que me prestar saúde. Se ela escolher prestar esse serviço pessoalmente, sem criar órgãos, ela estará prestando esse serviço de forma centralizada. Entretanto, ela pode optar por criar órgãos. Ela pode criar aqui, o Ministério da Saúde, ela pode criar o Ministério da Saúde, pode criar regionais de saúde, pode criar postos de saúde, pode criar hospitais, tudo isso são órgãos. Toda essa galera aqui, ó, são órgãos. O que a União fez? Para melhor organizar-se e prestar o serviço de saúde para mim, ela criou órgãos. No momento em que a União lança a mão da criação de órgãos, ela está lançando mão de um fenômeno que cai demais em prova.
que chama-se desconcentração. Lembram que se a União entendesse que ela pessoalmente podia prestar os serviços, esses serviços que eu preciso, que me é direito, ela estaria prestando de forma centralizada no momento em que ela escolhe prestar esses serviços ali, ela mesma vai prestar, só que através da criação de órgãos. Ela está a prestar esse serviço agora de forma desconcentrada. Certinho? Dúvidas até aqui? Alguém com dúvida? Sem dúvida? Professor, qual é a marca mais importante da desconcentração? Criação de órgãos. Leve isso para a vida. Desconcentração, ela cria órgãos. Certo? Cria órgãos. Apareceu criação de órgãos na prova de vocês, pode marcar desconcentração. Certinho? Vamos avançar um pouco. Falei para vocês que a marca importante da desconcentração, o que que é? A criação de órgãos. Cria órgãos. Professor, e essa figura de órgãos, o que que é? Órgãos, nós temos até teoria para ele, teoria do órgão, teoria da administração pública, teoria da imputação volitiva. O que que acontece? O órgão, ele é a forma que o ente federado, ele exterioriza os seus atos administrativos. De forma que, quando a gente fala de órgão, o que que vocês devem levar para a prova? Algumas informações. O órgão não tem personalidade jurídica própria. O órgão não tem personalidade jurídica. O que que acontece? Não ter personalidade jurídica quer dizer que o órgão ele não é uma pessoa de direito, nem pode contrair obrigações. Professor, escola de ensino fundamental do meu filho. Foram lá, meu filho chegou machucado em casa. Bateram no meu filho lá na escola. Bateram no meu filho na escola. Vou imaginar uma escola, pior que eu nem imagino uma escola de ensino fundamental aqui, mas vamos imaginar uma escola Barão do Rio Branco. Lá na escola, meu filho foi batido. Não encontrei quem foi, vou processar a escola Barão do Rio Branco. Por quê? Porque a escola Barão do Rio Branco é um órgão público e ele deve honrar com as obrigações de cuidar do meu filho. Não pode. Por quê? A escola Barão do Rio Branco é um órgão subordinado à Secretaria de Estado de Educação, que está integrando o ente federado Estado-membro. Então, se você vai lá e quer processar a Escola Barão do Rio Branco, ela não pode figurar no polo passivo do seu processo, ela não pode ser compelida a cumprir a obrigação. Por quê? Porque a Escola Barão do Rio Branco não tem personalidade jurídica. Professor, então o que vai acontecer? Você vai chamar o ente superior. Quem está acima da Escola Barão do Rio Branco no nosso exemplo? Tá? Secretaria de Estado de Educação. Professor, a Secretaria de Estado de Educação também é um órgão. Então, ela não pode responder pela obrigação. Chama quem está acima. Quem está acima, Estado do Acre. Isso aqui é um ente federado. O ente federado, sim, ele tem personalidade jurídica própria. Então, quem vai ser compelido a cumprir essa obrigação de cuidar do meu filho não vai ser a Escola Barão do Rio Branco, não vai ser a Secretaria Estadual de Educação, vai ser o Estado do Acre. Tá bom? Isso nada mais se deve do que ao fato de que o órgão não tem personalidade jurídica própria. Se ele não tem personalidade jurídica própria, os bens usados pelo órgão, bens pertencem ao ente. Certo? Basicamente, levem essas duas informações sobre os órgãos, tá? Seguindo, o que que a gente tem? Voltamos lá. União, Estados, Município, Distrito Federal. Nós estávamos tratando do serviço de saúde. A União, ela criou o Ministério da Saúde, que criou as regionais de saúde, que criou o posto de saúde. Falamos que isso aqui nós chamamos de quê? Desconcentração.
O que acontece na desconcentração? Falamos para você que cria órgãos e o órgão não tem personalidade jurídica própria. O que acontece? O que o posto de saúde fizer de errado, eu vou responsabilizar quem? A União. A União pode entender, poxa, eu tenho que garantir saúde, esporte, cultura, educação, lazer. E eu criei um órgão que está lá na ponta da linha prestando esse serviço. Se ele fizer alguma coisa de errado, a culpa vai ser minha. Continua a carga muito pesada. Tá basicamente a mesma coisa que se eu tivesse pessoalmente exercendo essa função, executando esse trabalho. A carga está pesada. Não quero essa carga, não quero ficar responsável pelo que essa pessoa fizer lá na ponta da linha, porque a carga vai ficar muito pesada. O que a União pode fazer? Ela diz: eu não quero mais, na minha organização administrativa, eu não quero mais criar órgãos. Por quê? Porque o órgão não tem personalidade jurídica própria, vai acabar sobrando para mim. Eu não quero. Eu quero criar pessoas que elas respondam pelos erros dela, que não venham trazer problema para minhas costas. Tenho essa possibilidade? Eu, União? Tenho essa possibilidade. Você pode lançar mão do fenômeno que nós chamamos de descentralização. Aqui nós temos a figura da descentralização. Aqui eu não quero mais criar órgãos sem personalidade jurídica própria. Eu quero criar uma pessoa autônoma que tenha personalidade jurídica própria. Por quê? Tendo personalidade jurídica própria, ela cumprirá as obrigações dela. O que ela fizer será problema dela, não vai trazer problema para minhas costas. É união. Certo? Quero criar uma pessoa dessa forma. Posso? Posso. A lei me garante essa possibilidade de lançar a mão do fenômeno da descentralização e criar novas pessoas com personalidade jurídica própria. Só que a própria lei me diz quem eu posso criar. Você pode criar uma dessas 4 pessoas jurídicas. Quem são essas 4 pessoas, professor? Ou você pode criar uma autarquia, ou você pode criar uma fundação pública, ou você pode criar uma empresa pública, ou você pode criar uma sociedade de economia mista. Você só pode criar uma dessas 4 pessoas. Eu tenho uma quinta pessoa aqui que eu achei o nome bonito, eu posso criar. Não pode. Esse rol aqui é taxativo. Tá bom? Só pode criar uma dessas 4. E, já acrescentando informação, essas 4 pessoas jurídicas com personalidade jurídica própria, elas formam o que nós chamamos pessoas da administração indireta. Professor, então quem está naquele outro lado ali do esquema, a União, os estados, o município, o DF e os órgãos que ele pode vir a criar, eles configuram a administração direta, certinho. Aqui está a administração direta. Cuidado, a administração direta não é só os entes federados, é também os órgãos que os entes federados possam vir a criar. Tá bom? Mais uma informação para vocês acrescentarem. Dúvidas até aqui, galera? Vou entender que não. Continuando, trouxe 2 fenômenos para vocês. Desconcentração e descentralização. Desconcentração, vocês vão criar órgãos. Órgãos não têm personalidade jurídica própria. Tudo que o órgão fizer de errado será responsabilizado o ente que o criou. Por sua vez, você tem o fenômeno da descentralização. Cansei de criar pessoas que, se errarem, eu serei responsabilizado no lugar delas. Vou criar pessoas que respondam às suas expensas pelos seus erros. Criei a figura, lancei mão do fenômeno da descentralização. Posso criar uma autarquia, uma sociedade de economia mista, posso criar uma fundação pública ou uma empresa pública. Certinho? O que é que nós temos? Vamos ter aqui a administração direta, de um lado, e teremos a administração indireta do outro.
Aqui, vocês terão União, estados, municípios, TF e os órgãos que eles venham a criar. Aqui vocês têm a autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. O que acontece? É certo, professor, se perguntar na minha prova, é certo afirmar que a administração direta cria as pessoas da administração pública indireta? Certinho. Pode marcar certinho na prova. É certo, professor, que a criação da administração pública indireta depende de lei da administração pública direta? Certinho. É certo, professor, dizer se a administração direta cria a administração indireta, que a administração indireta é subordinada à administração direta? Aí não. Aqui, galera, não há subordinação. Há controle finalístico. Levem isso para a vida de vocês, porque não cai não, despenca isso aqui, tá? Controle finalístico também é chamado, às vezes, de tutela administrativa. Sinônimos, é a mesma coisa, tá bom? Apareceu na prova de vocês. A administração indireta é subordinada à administração direta? Errado. A administração direta exerce controle sobre a administração indireta? Certinho. Há controle finalístico da administração direta sobre a administração indireta? Certinho, tá? Dúvidas até aqui? Certo, vou entender que não. A administração indireta são aquelas 4 pessoas que nós falamos. Professor, características comuns de todas as 4 pessoas da administração pública indireta. Vou colocar aqui. Característica comuns. Comuns de quem? Das 4. Uma, possuem personalidade jurídica própria. Possuem personalidade jurídica própria. 2, a criação de todas elas depende, olhem isso, depende de lei específica. Certo? As 2 características comuns de todas as 4 pessoas da administração pública indireta mais importante que vocês devem levar para a vida de vocês são essas 2. Agora, características específicas. Autarquias, as primeiras. Professor, quem são as autarquias? O que eu faço para na prova? Perguntou, eu marque corretinho lá, sem errar, que aquele enunciado está a falar de autarquias. Apareceu na prova de vocês as seguintes expressões. Criada por lei. Apareceu criada por lei, pode marcar autarquia. Criada para exercer atividade típica de Estado. Pode marcar autarquia. Tem regime de fazenda pública. Pode marcar autarquia. Professor, o que é regime de fazenda pública? Galera, fazenda, vamos imaginar a fazenda que a gente conhece. Fazenda é uma localização lá na zona rural, que tem uma casa, tem gado, tem pasto, tem criação de porcos, de galinha, tem um conjunto de bens de uma pessoa lá na fazenda do Igor. Exatamente. Lá na fazenda, isso aí ele entende.
A fazenda pública é a mesma coisa. É o conjunto de bens e ativos ali que o poder público tem. Quando eu digo que o ente, essa entidade tem regime de fazenda pública, é porque ela detém todos os direitos que tem uma entidade pública. Vamos imaginar, quando você processa o Estado, por exemplo, você vai lá e processa o Estado e você garante o seu direito, você comprova o seu direito. Vamos imaginar, acidente automobilístico. O carro da polícia militar vai lá e bate no meu carro, ele avançou, o sinal vermelho não estava em ocorrência, não estava sinalizado, não estava justificado. Bateu no meu carro deu perda total. Eu vou lá, processo o Estado, comprovo o meu direito, o Estado vai ter que me pagar. Vamos imaginar que o juiz dê 15 dias para o Estado me pagar. Deu 15 dias, o Estado não pagou. Vamos imaginar que se não fosse a polícia militar, fosse um outro cidadão, batesse no meu carro, desse 15 dias e ele não pagasse, eu ia lá e pedia a penhora de algum bem dele para me pagar. O Estado, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque os bens do Estado, os bens da Fazenda Pública Estado, eles são impenhoráveis. Um dos exemplos. A mesma coisa ocorre com a autarquia. Se ela tem regime de fazenda pública, não posso penhorar os bens da autarquia. Certinho? Basicamente isso. Tem outras implicações, professor? Tem outras várias. Mas, só para exemplificar, apareceu esse termo na prova de vocês, pode marcar que é a autarquia. Tá bom? Aí já dá para diferenciar, se cair a autarquia na prova, levem essas expressões. Ah, professor, quero entender especificamente o que é uma autarquia. Aí você vai ter que estudar um pouquinho mais, tá? Porque tem autarquias comuns, fundações autárquicas, autarquias em regime especial, tá? Creio que você não precisa, por enquanto, se aprofundar dessa maneira, tá? Mas tem mais coisas? Tem muito mais coisas, tá bom? B. B são as fundações públicas. Professor, para mim marcar fundações públicas na prova, qual é a expressão que tem que vir? Patrimônio público despersonalizado não. Patrimônio público personalizado. Pode cair na prova de vocês, atuar na área social. Pode cair na prova de vocês, entidade da administração pública indireta sem fins lucrativos. Ah, professor, caiu sem fins lucrativos, eu posso marcar a fundação pública? Calma. Aí não. Por quê? Porque tem os entes lá do terceiro setor, que eles nem são Estado, tá? Terceiro setor não é nem Estado, que também são sem fins lucrativos. Para aparecer na sua prova sem fins lucrativos e você marcar a fundação pública, tem que deixar claro que ela é uma entidade da administração pública indireta, sem fins lucrativos. Aí pode marcar a fundação pública, tá? Porque vai estar falando dela. Avançando, nós chegamos no que nós chamamos de estatais. Professor, quem são as estatais? As estatais são as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Estatais por quê, professor? Qual é esse nome, estatais? É empresas estatais. Empresas pressupõem atividade econômica, exercício de atividade econômica. Atividade empresarial é uma atividade econômica. As empresas estatais são essas duas aí. Daqui a gente vai delimitar da mesma forma. Aqui, primeiro, nós vamos ter as características comuns. Comuns de quem, professor? Da empresa pública e da sociedade de economia mista. Certo? Ambas são criadas para exercício ou exploração da atividade econômica. Professor, caiu lá que a entidade da administração pública indireta foi criada para exploração da atividade econômica. Já posso marcar empresa pública? Não, você não pode. Você pode descartar fundação pública e autarquia, mas você ainda vai ficar entre empresa pública e sociedade de economia mista, tá? Além disso, elas são autorizadas por lei. A propósito, galera,
Apenas e somente a autarquia é criada por lei. Professor, qual é a diferença prática desse criada por lei e da autorizada por lei? Criada por lei, foi publicada a lei que cria a autarquia, ela já existe no mundo jurídico, ela já foi criada. Agora, quando se trata de uma fundação pública, tem que ter uma lei específica autorizando a criação de uma fundação pública. Teve essa lei foi publicada, já está criada a fundação pública, a empresa pública ou a sociedade de economia mista? Negativo. O interessado, o dirigente, tem que ir lá, ou o responsável tem que ir como se fosse criar uma empresa comum. Tem que ir no cartório de pessoa jurídica, tem que ir na junta comercial, registrar os atos constitutivos. Tudo isso tem que ser feito. Depois de registrados os atos constitutivos, aí sim, aí está criada a fundação pública, a empresa pública e a sociedade de economia mista. Ao contrário da autarquia, que ela já é criada a partir da publicação da lei. Tá bom? Autorizadas por lei. Ela é criada para o exercício ou exploração de atividade econômica. O que mais, professor? De características comuns. Elas são pessoas jurídicas de direito privado. Professor, o que é isso? Eu posso ter pessoa jurídica de direito privado ou pessoa jurídica de direito público. Resumindo, apareceu na prova de vocês que ela é pessoa jurídica de direito público, é porque aquela entidade, ela tem algumas regalias, ela tem algumas prerrogativas em relação às demais pessoas jurídicas. A autarquia, por exemplo, ela tem personalidade jurídica de direito público. Por quê? Porque ela exerce uma atividade típica de Estado. Eu tenho que colocar ela numa posição diferente. As demais não, todas as demais têm regime jurídico de direito privado. Elas estão em pé de igualdade com qualquer outra pessoa jurídica, com qualquer outra empresa, por exemplo. Ela não tem nenhum privilégio além do que uma outra empresa possa ter. Pessoa jurídica de direito privado. Basicamente, essas três são as características das estatais. Características comuns. Agora, a gente vai para as características específicas de cada uma, para você diferenciar na prova. 2.1 aqui, vamos tratar logo das empresas. Não, vou fazer um quadradinho, fica melhor. Vocês vão ter aqui capital social. Vocês vão ter forma de organização. E vocês vão ter foro competente. Agora, aqui vocês vão ter a empresa pública e aqui vocês vão ter sociedade de economia mista. Capital social das empresas públicas tem que ser totalmente público. O que isso quer dizer, professor? Na composição do capital social de uma empresa pública, eu não admito capital privado. O capital tem que ser totalmente público. Certinho? Professor, então tem que ser capital só do Estado, se for uma empresa pública estatal? Não. Pode ser do Estado, pode ser do Estado e de uma autarquia, pode ser do Estado e também parte da União, sem nenhum problema, desde que o capital seja público. Tá bom? Só não admite capital privado. Na sociedade de economia mista, a palavra é majoritariamente público. Isso a gente ainda está falando do capital social. Tá? Capital social, principal diferença agora, na empresa pública, o capital tem que ser totalmente público. Na sociedade de economia mista, o capital tem que ser majoritariamente público. Forma de organização. A empresa pública, ela admite toda forma de organização. Pode ser EPP, pode ser sociedade anônima, pode ser sociedade limitada, pode ser todas as formas societárias e comerciais admitidas no direito empresarial são admitidas para a empresa pública. Toda forma.
Já para a sociedade de economia mista, só se admite sociedade anônima ou a famosa SA. Mais uma diferença. Foro competente. Quando foro competente está relacionada ao foro judiciário competente para julgar eventual ação judicial contra a empresa pública ou contra a sociedade de economia mista. Foro competente contra a empresa pública, não precisa ser contra, não, que tem envolvimento de uma empresa pública ou tem envolvimento na sociedade de economia mista. Quando tiver envolvimento de uma empresa pública, o foro competente será o da Justiça Federal. Quando tiver envolvimento de uma sociedade de economia mista, Justiça Estadual. Professor, só essas três? Só essas três, e é isso que cai em prova, tá bom? Essas são as diferenças e as semelhanças. Dúvidas até aqui, galera? Beleza. Vou conversar mais uma coisinha com vocês aqui. Falei para vocês que a gente tinha a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, no nosso primeiro balãozinho. Tratamos da União falando do serviço de saúde. Falamos que a União foi lá e criou o Ministério da Saúde, que criou as regionais de saúde, que criou postos de saúde. E que toda essa galera aqui são órgãos. E que por isso o nosso fenômeno era desconcentração. Que ela também poderia lançar mão de um fenômeno que, ao invés de criar órgãos, cria outras pessoas jurídicas, com personalidade jurídica própria. E esse fenômeno é a descentralização. Esse tipo de descentralização que a gente falou aqui, que ela cria uma autarquia, uma empresa pública, uma fundação pública ou uma sociedade de economia mista, esse tipo de descentralização é o que nós chamamos de descentralização outorga. É bem isso. Ou descentralização administrativa. São sinônimos, tá? Esse tipo de descentralização é a descentralização por outorga ou descentralização administrativa, tá bom? O que pode acontecer aqui ainda? Vamos imaginar uma figura da autarquia. A União incumbida da atividade de previdência social. Cuidar da previdência social. Ela disse, não, eu não quero criar órgãos para fazer isso, eu quero criar uma pessoa autônoma para cuidar disso. Foi lá, criou uma autarquia, e essa autarquia a gente conhece, é o INSS. O INSS é uma autarquia. O INSS entende que ele precisa criar órgãos dentro do INSS. Ele precisa criar o setor de triagem, a coordenadoria de perícias. Ou seja, o que é isso aqui? Nada mais é do que criar órgãos. Ou seja, notem esse esquema. Eu lancei mão do fenômeno da descentralização, criei uma autarquia, essa autarquia é o INSS, e o INSS foi e criou órgãos. Pode isso acontecer? Pode. E, da mesma forma, se o INSS, que é uma autarquia, uma pessoa da administração indireta, criou órgãos, e a criação de órgãos é aquele fenômeno que a gente já trabalhou, também pode acontecer desconcentração dentro da administração pública indireta, sem nenhum problema. Pegadinha de prova que o examinador gosta de jogar, tá? Desconcentração não é exclusiva da administração direta. Pode acontecer também na administração indireta, sem nenhum problema. Tá bom? Dito isso, galera, vamos trabalhar algumas questõezinhas aqui, tá? Dúvidas até aqui? Tomem uma água aí. E acordem, pelo amor de Deus. Olha aí, meu garoto. Galera, dúvidas até aqui? Podemos ir para as questões? Já trabalhamos o quê? Trabalhamos a organização administrativa, desconcentração, descentralização. Trabalhamos característica dos órgãos,
das autarquias, empresas públicas, fundações públicas, sociedade de economia mista, as principais. Como diferenciar cada uma? Professor, como é que isso cai em prova? A gente vai ver mais à frente. Mas, normalmente, ele lança lá as características e pergunta para você se aquilo é uma autarquia, uma sociedade de economia mista, ou empresa pública, ou é um órgão, ou é uma fundação pública. Ou então, coloca lá a empresa pública e coloca as características dela. Tá bom? Normalmente é assim que é cobrado em prova. Tá bom? Dito isso, como não houve dúvida, vamos às questões. Vamos lá. Joana, residente domiciliada em Porto Velho, é titular de um cargo em comissão no âmbito da empresa pública XYZ. Durante uma conversa com colegas de trabalho, Joana defendeu a criação de quê? Já sempre, galera, nas questões que envolvem a organização administrativa, marquem sublinhem qual é o ente ou a entidade que está se a falar, tá? Nesse caso aí, criação de novas empresas públicas, de forma a ampliar as atividades prestadas pelo Estado de Rondônia. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal e o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, avalie as afirmativas a seguir e assinale V ou F. O primeiro parêntese traz o seguinte: a empresa pública estadual XYZ, integrante da administração indireta, julga em parcelado. Empresa pública, integrante da administração indireta, tá certo até aí. É uma pessoa jurídica de direito público. Falamos que pessoa jurídica de direito público é somente a autarquia. Ah, professor, mas eu ouvi um professor falando que a fundação pode ser pessoa jurídica de direito público. Galera, não procurem pelo em ovo, tá? O que acontece? Pode ser que uma fundação pública seja pessoa jurídica de direito público? Até pode, mas o enunciado deixa isso bem claro para vocês. É a figura que a gente conhece como fundação autárquica ou autarquia fundacional. Se ele trouxer essa figura, aí sim ele está falando de uma autarquia, não é de uma fundação pública. É uma fundação pública que virou autarquia. Se ela é autarquia, ela é de direito público, tá? Mas se ela trouxer a questão trouxer pura e simplesmente uma fundação pública, ela é de direito privado, tá bom? Não fiquem procurando onde não tem. Então, empresa pública, sem nenhuma dúvida, é de direito privado. O primeiro parênteses já está errado. Segundo parênteses, a empresa pública estadual é uma manifestação da desconcentração administrativa. Galera, se eu crio uma empresa pública, lembrem do fenômeno descentralização por outorga ou descentralização administrativa. Desconcentração, eu crio órgãos. Descentralização, eu crio outra entidade, uma daquelas quatro. Tá bom? Tá errado também o segundo parênteses. O último, somente por lei específica poderá ser autorizada a instituição de empresa pública. Certinho, tá? Lei específica autoriza a instituição de empresa pública. FFV, gabarito, letra E. Segunda questão. Vamos à questão. Os novos servidores da Defensoria Pública do Estado de Rondônia participaram de uma palestra na sede da referida instituição, com o objetivo de melhor conhecerem a administração pública local. Desta forma, durante a exposição, os servidores foram informados sobre a existência de uma secretaria estadual, que eu falei para vocês, encontrem sempre qual ente ou entidade que ele está falando. Ele está falando de um órgão chamado Secretaria Estadual. E uma autarquia, marcou os dois. Secretaria Estadual é órgão, autarquia, entidade. Passou pelo ente, já marca, já sublinha, já, nesse caso aqui, tratando de uma secretaria estadual, já processem na cabeça de vocês. Secretaria estadual é órgão. Órgão nasce do fenômeno da desconcentração, cria órgão. Já coloco ali de lado. Está tratando também de uma autarquia. Autarquia é uma entidade da administração pública indireta, que é criada através da descentralização. Então, eu tenho desconcentração e descentralização. Normalmente é isso que as questões vão querer saber de vocês. Secretaria Estadual e autarquia. Então, a gente tem desconcentração e descentralização. A maioria optou por letra B. Vamos lá. Secretaria Estadual, integrante da administração pública direta. Certinho. É fruto da desconcentração administrativa. Certinho. Lá do outro, a autarquia, integrante da administração pública indireta, é uma manifestação da descentralização administrativa. Certinho, gabarito. Letra B. Fácil demais, né?
Terceira questão. Galera, vamos lá. Essa questão ela é um pouco complexa, tá? Mas, apareceu uma questão dessa, como que eu quero que vocês tentem resolver? Ah, professor, não tive certeza da certa. Mas, pelo que a gente estudou, vocês vão ter ali uma ideia das erradas, tá? Vamos lá. Ao estudar o conteúdo programático de determinado edital de concurso público, Elizabeth verificou corretamente que os órgãos públicos, qual é? O ente, entidade ou órgão? Órgãos públicos, tá? Letra A, corretamente, ele quer a opção correta. Letra A, excepcionalmente, os órgãos podem ter capacidade processual. Professor, ninguém falou em capacidade processual na aula. Então, já marca essa questão e deixa ela aí, tá? Não diz que sim nem que não. Vamos ver as demais, ver se a gente consegue excluir alguma coisa. Letra B, prioritariamente, tem personalidade jurídica de direito público próprio. Já sabemos que os órgãos não têm personalidade jurídica. C, a prioristicamente, só quer dizer a priori, primeiramente, a prioristicamente são criados e extintos por decreto do Poder Executivo. Aí não, galera, órgãos são criados e extintos por lei, somente por lei, tá bom? Decreto não. D, originariamente, não podem ser frutos da desconcentração. Eles são frutos da desconcentração, tá bom? E, primariamente, tem legitimidade passiva para as demandas, objetivando a responsabilidade civil do Estado. Lembra que eu falei para vocês lá do carro da Polícia Militar que bateu no meu carro e eu fui lá e processei o Estado? O órgão é a Polícia Militar. Eu não posso processar a Polícia Militar. Eu tenho que processar o Estado, tá? Então, primariamente, ele não tem legitimidade passiva. Não é ele que vai estar lá no polo passivo da demanda. Vai ser o ente, não vai ser o órgão, tá bom? Gabarito letra A. Excepcionalmente, pode ter capacidade processual. Não confundam capacidade processual com personalidade jurídica. O que é capacidade processual? Capacidade processual é aquela capacidade que o órgão tem de figurar no polo passivo ou no polo ativo de uma demanda. O que é isso, professor? Não é a mesma coisa dele ir lá e ser responsabilizado no polo passivo de uma demanda? Não, é só para o nome dele estar lá num processo. Isso é capacidade processual. Ele pode ir lá em nome próprio defender suas prerrogativas. Imaginem o Ministério Público. O Ministério Público é um órgão. Se o Ministério Público cometesse alguma falha, algum erro, eu teria que processar o Estado, Ministério Público Estadual, não o Ministério Público. Mas quando o Ministério Público está lá em uma ação penal e ele é o titular da ação penal, ele está lá o nome dele próprio, Ministério Público. Então, por quê? Em que pese, os órgãos nunca vão ter personalidade jurídica, mas alguns órgãos, para a defesa de sua prerrogativa ou então de sua atuação funcional constitucional, eles podem ir em nome próprio a juízo, tá bom? Não confundam capacidade processual com personalidade jurídica, tá bom? Alguns órgãos podem ter capacidade processual, nenhum órgão nunca terá personalidade jurídica, tá bom? Gabarito letra A. Deixa eu pegar um aqui para vocês não zerar. Sétima. A questão traz o seguinte: as empresas estatais, compreendendo as empresas públicas e a sociedade de economia mista, foram introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro com natureza jurídica de direito privado. Uma característica das empresas estatais reside no fato de: a letra A, a criação das empresas estatais depende exclusivamente de ato administrativo do Poder Executivo, não, depende de lei. B, as empresas públicas podem adotar qualquer forma societária admitida em direito, enquanto a sociedade de economia mista são obrigatoriamente constituídas na forma de sociedade limitada, não, sociedade anônima, a sociedade de economia mista. C, tanto as empresas públicas quanto a sociedade de economia mista estão sujeitas ao controle estatal. Certinho, gabarito, letra C, controle finalístico e as outras esferas de controle. Nove. O município de Macaé, em observância às formalidades legais, criou uma empresa pública. Já encontramos quem é o nosso sujeito aí. Empresa pública. Não é português, viu? Quem gosta de português. Denominada Macaé Trânsito. É uma empresa pública chamada Macaé Trânsito, responsabilizando-se pelo trânsito, sistema viário e fiscalização do transporte público na municipalidade. Considerando os entendimentos doutrinários jurisprudencial dominantes, é correto afirmar que a referida empresa pública é integrante
Administração pública, empresa pública já descartamos as diretas, descartamos B, D e descartamos a E. Letra A, empresa pública, administração pública indireta, certo até aí, com personalidade de direito público, aí não. B, da administração pública indireta, com personalidade jurídica de direito privado, certinho, sendo uma manifestação da descentralização administrativa. Gabarito, letra B, sem dúvida, tá? Letra C, da administração pública indireta, com personalidade jurídica de direito público, negativo. Somente a autarquia tem personalidade jurídica de direito público das pessoas da administração pública indireta. A10, para não zerar. No exercício de suas atribuições, em cargo integrante da Controladoria do município de Abreu e Lima, Guilherme foi instado a indicar uma entidade da administração indireta. Aí vocês já vão marcando. Entidade da administração indireta. Só pode ser uma daquelas 4. Que tem a personalidade jurídica de direito privado. Você já exclui a autarquia. Cuja criação é autorizada por lei e depende de registro dos respectivos atos constitutivos. Vamos lá. Diante da situação hipotética, Guilherme apontou corretamente uma autarquia, já não é. Uma agência reguladora, anotem aí, é uma autarquia em regime especial, também não é. C, uma empresa pública, pode ser. D, uma secretaria municipal, secretaria é órgão. E, uma sociedade, uma organização da sociedade civil de interesse público. Isso aí é terceiro setor. Terceiro setor não é administração pública, tá? Nunca confundam isso. O terceiro setor, sistema S ali, as organizações sociais, organizações da sociedade civil para interesse público, as OCIP, OS, OCIP, não são integrantes da administração pública. Então aí só nos sobrou a letra C, empresa pública, tá bom? É assim que é cobrada a organização administrativa em prova, galera.